Fala, turma! Vamos fazer leitura de outro texto em prova de concurso público da Unesp. Texto ali na parte de conhecimentos gerais, especialmente, claro, língua portuguesa. No vídeo anterior, deixarei nas telas finais o vídeo anterior, também a playlist dedicada a este tipo de assunto, ou seja, como resolver questões na prova do concurso público Unesp sobre língua portuguesa, porque é uma playlist em que apresento os textos de provas anteriores, mas nós sempre vamos ler primeiramente as questões. Depois leremos o texto. No vídeo anterior, nós lemos juntos o texto Comida feia também faz bem para a saúde. Como eu prometi no vídeo anterior, desta vez vamos ler sem ilusionismo. Entretanto, vamos ao passo a passo do que nós temos nos dedicado aqui nestes vídeos. Nesta prova, só para relembrar, prova de 2015, concurso público da Unesp para assistente administrativo 1, conhecimentos gerais, a prova sempre começa com português, língua portuguesa, 10 questões. Então tá bom. Nós vemos aqui, ó, que tem a orientação que diz: leia o texto para responder às questões de números 6 a 10. Então, a orientação é que, e todo mundo faria isso, vou ler o texto, no caso aqui o texto de título Sem Ilusionismo, e depois eu vou lá na questão 6, questão 7, 8, 9, 10. Entretanto, como a gente tem feito aqui, primeiramente vamos ler questão 6, 7, 8, 9, 10 para ver se é necessária a leitura do texto para resolver cada uma delas. Será que eu preciso ler o texto para responder a questão 10? Vamos ver. A questão 10 diz: o segmento destacado em: se uma despesa avança em velocidade incompatível com receita, etc. e tal, estará corretamente substituído, preservando seu sentido. Nós lemos no vídeo anterior. Essa é a expressão destacada ou segmento destacado. Se uma despesa avança, está em negrito. Isso que está em negrito, eu consigo trocar pelo quê? Pelo que está na alternativa A, na B, na C, na D, na E. Percebem que eu não preciso ler o texto, galera, para resolver a questão 10? Você está de acordo comigo? Está de acordo comigo? Beleza. A 9. Assinale a alternativa em que a expressão entre colchetes substitui corretamente aquela destacada em negrito. Qual destacada em negrito? Por exemplo, na alternativa B, para corrigir a. Isso daqui está destacado em negrito. E poderemos substituir para corrigir a por que corrige-se a. É isso que está pedindo a questão 9. Portanto, novamente, não precisamos do texto. Sem ilusionismo, galera, para resolver a questão 9. Então, questão 9, sem o texto. Questão 10, sem o texto. Questão 8. Ao empregar no plural o termo destacado na frase, não haverá mágico que consiga mudar, etc. e tal. Precisa do texto? Também não precisa do texto, turminha. Galera, 8, 9, 10, não precisamos do texto. Agora, como dissemos no vídeo anterior, a questão 7 eu preciso do texto. A questão 6 eu preciso do texto. Por quê? A questão 6, galera, é naquele padrão. Segundo o autor, para garantir o funcionamento do sistema previdenciário, então não adianta você ser um advogado previdenciarista renomado, conhece tudo de direito previdenciário. Somente isso. Opa, somente, Fábio. Eu sou pós-graduado em direito previdenciário. Tudo bem, parabéns. O que eu quis dizer no somente é que, para essa questão aqui, talvez, vamos imaginar um texto qualquer, não estou falando desse texto aqui dessa prova, mas um texto qualquer sem pé nem cabeça. E aí o texto qualquer sem pé nem cabeça fala absurdos. E na questão da prova pergunta, de acordo com o texto. Então não adianta você falar a regra do direito previdenciário. O importante é o que está escrito nesse texto absurdo que eu falei no exemplo para você. Ele fala algo aleatório, algo louco. Não importa, de acordo com o texto. Tem que ver o que o texto doido, varrido falava. E aí você procura a alternativa. É o caso aqui, questão 6, eu preciso do texto.
Porque diz, segundo o autor, para garantir o funcionamento do sistema previdenciário é preciso atender às exigências do mercado financeiro. É isso que diz o texto? Não sei, nós não lemos. Seria necessário ou preciso aumentar os impostos ou cortar gastos? Duas ações difíceis de serem executadas? É isso que diz o texto? Nós não lemos ainda, não sei. Aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores ou então exigir que estes trabalhadores cortem despesas? É isso. Nós vamos ler então. Precisamos. Para a questão 6, nós precisamos do texto. Não é questão 6, não. Vamos fazer a leitura para vocês. Na questão 6, turminha, um problema. A questão 7, um problema que agrava a situação do sistema previdenciário brasileiro é, Fábio, mas eu leio jornais, eu sei que existe, ou pelo menos ouvi dizer que existe o rombo da Previdência, é muita gente se aposentando, pouca gente que trabalha com carteira assinada e não tem arrecadação, etc e tal. Legal, você está atualizado. Mas aqui na nossa prova, do concurso público Unesp, nem é cobrado atualidade, nem é cobrado conhecimentos dos dias atuais. Não. Você precisa saber português, matemática, Regimento Geral da Unesp, Constituição do Brasil e os conhecimentos gerais. Aliás, os conhecimentos específicos, que são os conhecimentos que têm a ver com a área de atuação. Nesta prova aqui de 2015, o cargo assistente administrativo, e foi uma prova diferente, porque ela teve 50 questões, turma. E vocês percebem, vamos ver aqui, ó. Na época, havia cobrança, olha aqui, com a variação do preço dos combustíveis, economistas sugerem analisar que o combustível, naquela época, lá em 2015, havia cobrança de atualidades. Sandro ajuda uma ONG acolhendo e alimentando cachorros, não sei o quê. É uma mistura de atualidades, mistura de matemática, etc e tal. Tinha noções de informática, percebem? Buscava os conhecimentos da pessoa sobre informática. Hoje não cai mais, galera. Turma do céu, quantas questões de informática. Esse assistente administrativo, será que vai passar, vai trabalhar ou trabalharia na área de redes e infraestrutura? Pode ser que sim, não sei. Aqui no caderno de prova não diz isso. Turma do céu. E olha que legal. Regimento Geral da Unesp, carro-chefe do canal. Conforme o Regimento Geral da Unesp, diretamente subordinado ao reitor, funcionará a CPA, que será composta por... turma, deixa nos comentários aí, para a alegria aqui do Fábio. Questão 38 desta prova aí, Fábio. Você está falando de português, mas de Regimento Geral da Unesp. Eu matei a pau, Fábio. É a alternativa... Isso aí, parabéns. Beleza, essa questão nós resolvemos aqui no canal. Tudo bem? Então, voltando ao que nós falávamos, olha aqui, galera. Constituição do Brasil, direitos e garantias fundamentais, ordem social, tá lá no título 8 da Constituição. Outra de Constituição, outra. Meu Deus, vamos resolver essas questões de Constituição em outro vídeo? Vou resolver, beleza? Vou resolver, turma. Vamos lá. E era questão de matemática, nem de atualidades era, galera. O Fábio está completamente doido. Então, nesta prova de antigamente, lá de 2015, muitas questões de matemática, de informática, Regimento Geral da Unesp e Constituição. Provavelmente era um assistente administrativo para trabalhar na área de informática, alguma coisa assim. Mas percebem? Não tem nada escrito entre parênteses, área de atuação, 2 pontos, etc e tal. Não tem. Fábio, vamos ao texto. Vamos lá. Questão 6, eu preciso do texto? Preciso, porque diz, segundo o autor. Questão 7, eu preciso do texto? Preciso, porque diz, um problema que agrava a situação do sistema previdenciário é, 2 pontos. Claro, galera, não é o que você sabe da vida, leu na revista Veja, assistiu no Jornal Nacional. Não é isso. É o que está no texto. O que agrava a situação do sistema previdenciário? É a redução da expectativa de vida? É o recente aumento da receita? A atual queda no número de tributos, o envelhecimento da população, a elevação do número de trabalhadores ativos? Galera, olha que interessante. Aí sim, o que eu digo para vocês. Se você conhece um pouco do direito previdenciário, se você conhece um pouco dos problemas relativos à seguridade social, o fato de que a população envelhece, o fato de que cada vez menos pessoas contribuem para o sistema previdenciário,
você já poderia chegar aqui e, de repente, ir eliminando alguma questão. Turma, por quê? Diz que seria problema que agrava a situação do sistema previdenciário. A redução da expectativa de vida? Claro que não. O aumento da expectativa de vida, turma. Não é verdade? Cada vez mais as pessoas vivendo até os 70, 80, 90, 100 anos. E aí a pessoa aposentou com 65 anos. Aí ela vive até os 75, até os 85, até os 95, até os 105, 115, 125. Olha o problema para o sistema previdenciário. É uma bênção de Deus a pessoa viver mais 30, 40, 50 anos depois que aposentou. Mas para a Previdência é um problema. Então você já poderia achar que a alternativa A não é. E nós nem lemos o texto, turma. Eu só quero que você raciocine comigo. Mas geralmente uma questão que pergunta algo e existe um tema, ou melhor dizendo, existe um texto que está falando sobre o assunto, não é apropriado você já começar a matar a questão aqui. Fábio, mas eu sei que não é a alternativa A por causa disso. Tá bom, você está refletindo muito bem, mas eu realmente não recomendo que você resolva sem ler o texto. Essa questão não dá, galera. Tem que ler o texto para ter a certeza de qual alternativa que marcaremos. Tudo bem? Então vamos ler o texto aqui, ó, com bastante alegria e pausadamente, sem ilusionismo. Muita gente acredita que mudar o sistema previdenciário do país é uma forma de submissão do governo aos desejos inescrupulosos do mercado financeiro e dos fiscalistas de plantão. Ledo engano. Se uma despesa avança em velocidade incompatível com a receita usada para bancá-la, só há dois caminhos para corrigir a distorção. Você gera mais dinheiro para financiar a festa ou pisa no freio do gasto. O orçamento de um governo é semelhante ao orçamento de uma pessoa comum. Se seu salário é de 1.000 moedas e suas despesas bateram em 1.200 moedas, está na hora de pedir aumento ou diminuir a lista de despesas. Não há mágica. O problema é que, quando o assunto é previdência, todo mundo espera a chegada do ilusionista. Governos só conseguem engordar o caixa cobrando mais impostos. Mas quem já paga tributos, e são muitos, não vê com bons olhos essa tal alternativa. Então, chegamos à segunda opção, a tesoura. Mas como cortar despesas num país tão carente? Ponderam alguns. Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de encostar a chuteira? Questionam outros. O caminho do equilíbrio nunca foi uma via fácil. O fato é que a população brasileira está envelhecendo e vivendo mais. E o sistema ativo é insuficiente para garantir o funcionamento da engrenagem. Não haverá mágico que consiga mudar essa realidade. Texto de Renato Andrade, publicado na Folha, no portal folha.uol e claramente adaptado para fins aqui do concurso público. Então, segundo o autor, que é o Renato Andrade, para garantir o funcionamento do sistema previdenciário é preciso o quê, galera? Acabamos de ler o texto com calma. Então, precisamos, ou o autor diz que precisa atender às exigências do mercado financeiro quanto aos investimentos públicos. Foi isso que o autor falou? Não foi, galera. Aumentar os impostos ou cortar gastos. Duas ações difíceis de serem executadas. Lembram-se no texto? O orçamento de governo é semelhante ao de uma pessoa. Governos só conseguem engordar o caixa cobrando mais impostos. Mas quem já paga tributos, e são muitos tributos, não vê com bons olhos tal alternativa. Então tem outra opção, a tesoura. Cortar despesas num país carente? Então seria a alternativa B. Será que seria, turma? Vamos ver a alternativa C? Cobrar mais impostos dos cidadãos que recebem benefícios provenientes da aposentadoria. O texto falou isso, galera? O texto, em algum momento, nós lemos com atenção. Você pode fazer uma segunda ou terceira leitura, mas ele falou que existem os aposentados e porque estão aposentados, eles recebem esse benefício da aposentadoria, vamos cobrar mais impostos dos aposentados. Foi isso que falou? Não foi, turma. Solicitar empréstimos ou fazer financiamentos para custear os altos gastos do governo.
É isso que disse? O autor está dizendo isso? Vamos ver. O fato que a população está envelhecendo e vivendo mais. E o sistema ativo é insuficiente. Não haverá mágico. Vamos ver aqui, ó. Então chegamos à segunda opção. Tesoura. Como que vai cortar num país carente? Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de parar de trabalhar? O caminho do equilíbrio nunca foi fácil. Então, os governos, ou eles engordam o caixa com mais impostos, ou os governos devem cortar as despesas, como se utilizasse uma tesoura. O orçamento de um governo é semelhante ao de uma pessoa comum. Se ela ganha 1.000 moedas e gasta 10 ou gasta 1.200 moedas, ela está na hora de pedir aumento, né, do seu salário ou diminuir a lista das despesas da pessoa. Não tem mágica. E é isso que ele fala aqui no texto. O problema é quando o assunto é previdência. Todo mundo espera a chegada do mágico, do ilusionista. E olha aqui, ó. Só há 2 caminhos para corrigir a distorção. Você gera mais dinheiro para financiar a festa ou você pisa no freio do gasto. Então parece que seria mesmo a alternativa A. Ou você aumenta impostos ou você corta gastos. 2 ações difíceis de serem executadas. É isso o que o autor Renato Andrade está falando mesmo. Porque diz que se cobrar mais impostos, ninguém vê com bons olhos essa alternativa de aumento de impostos. Se for para cortar, é difícil também, porque o país já é carente. E como é que você vai fazer alguma coisa pedindo para a pessoa? Olha, você que está no mercado de trabalho, está trabalhando, e você financia a Previdência Social, você paga o INSS. Continue trabalhando. Você ia aposentar agora? Não, não. Fica aí trabalhando mais 15 anos. É fácil falar, né, galera? E isso para aplicar? Não tem jeito. É muito difícil, é complicado. Então, parece que seria a alternativa B. Vamos ver aí. Aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores ou exigir que esses trabalhadores cortem despesas. Olha só a alternativa E, galera. É o autor que fala isso, que para garantir o funcionamento do sistema previdenciário precisa aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores ou exigir que esses trabalhadores cortem despesas. Vamos ler novamente? Então chegamos à segunda opção, a tesoura. Mas como cortar despesas num país tão carente? Ponderam alguns. Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de encostar a chuteira? Questionam outros. O caminho do equilíbrio nunca foi uma via fácil. O fato é que, aí o autor está dando a opinião dele, o fato é que a população brasileira está envelhecendo e vivendo mais. Isso é fato, segundo o autor. O Renato Andrade disse, o fato é que a população brasileira está envelhecendo e vive mais. E o sistema ativo, as pessoas que estão trabalhando, é insuficiente para garantir o funcionamento da engrenagem. E que não vai haver mágico. Aqui é uma reflexão dele. Ele fala que os governos só conseguem engordar o caixa cobrando mais impostos. Ou então, tem que aplicar a tesoura, tem que cortar os gastos. Certo? Ele está refletindo sobre isso. O orçamento de um governo é semelhante a de uma pessoa. Aqui ele fez uma analogia. Como que é o orçamento do governo? Como que é o orçamento do ser humano, da pessoa que trabalha, recebe seu salarinho? Então não há mágico. Não há mágica. E o problema quando o assunto é previdência, todo mundo espera que seja feita aquela magia. Então vamos ver, será que seria a alternativa B de bola ou a alternativa E de escola? Vamos ver a D de dados. Solicitar empréstimos ou fazer financiamentos para custear os altos gastos do governo. Ele não fala sobre empréstimos e financiamentos. A gente pode até entender que, de acordo com o autor e o texto, existem altos gastos do governo com previdência? Existem, podemos entender isso. Mas ele não falou que é para resolver ou para tentar garantir o funcionamento do sistema previdenciário, precisaria de empréstimos. Não foi isso que ele falou. Cobrar mais impostos dos cidadãos que recebem benefícios provenientes da aposentadoria, ele também não falou isso. Ele fala que as pessoas vivem mais. Atender às exigências do mercado financeiro quanto aos investimentos públicos, ele também não fala isso. Galera, que legal essa questão. Lembram-se que no vídeo anterior eu falei? Você pega uma questão de língua portuguesa e que você precisa ler o texto. Olha como que é difícil, turma. Porque você está lá na pressão da prova. Eu quero a sua opinião. Está na tela do seu celular aí, do seu computador. A questão 6. Segundo o autor, para garantir o funcionamento do sistema previdenciário, é preciso. Qual alternativa você marcaria? Vimos que A, C de casa e D de dado não é. Seria B de bola? Seria E de escola? Vamos exercitar juntos, galera. Eu estou na dúvida. Já pensou o Fábio aqui? O Fábio vai marcar
E não tenho medo, vou marcar o que eu acho que é caneta preta, lembre-se, caneta e tinta preta. Eu vou marcar o que eu acho que é e depois nós vamos ver o gabarito. Olha o gabarito aqui, galera, ó. Tudo bem? Será que é a B de bola? Aumentar os impostos ou cortar gastos? Duas ações difíceis de serem executadas. Eu tô achando que é essa daqui, galera. De verdade. Estou achando que é essa daqui. De verdade. Aqui, ó. B. Mas será que não é a C? Ou melhor dizendo, a E? Aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores? Ou exigir que os trabalhadores cortem despesas? Bom, diz aqui que o fato é que a população brasileira está envelhecendo e vivendo mais. E o sistema ativo, as pessoas que trabalham, não é suficiente para garantir o funcionamento da engrenagem. Aqui, o autor ele faz uma reflexão. Olha só, galera. É uma reflexão porque está entre aspas. E a reflexão a partir do pensamento de outras pessoas. Questionam outras pessoas. Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de encostar a chuteira? Então, algumas pessoas questionam. Olha que legal esse tipo de análise do texto. Porque assim, ó, o autor está escrevendo. Então, chegamos à segunda opção. 2 pontos, a tesoura. E aí ele coloca aspas, porque ele vai aproveitar pensamentos de outras pessoas. Mas como cortar despesas num país tão carente? Ponderam, perguntam alguns. Perceberam? Ele colocou aspas, porque ele é o autor do texto. Ele está escrevendo o texto, mas quando ele utilizou as aspas aqui, ele está refletindo sobre palavras de outras pessoas. Novamente, ele colocou aspas e aspas. Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de encostar a chuteira? Aspas. Questionam outros. Aí, o autor, ele tem uma ligeira conclusão. O caminho do equilíbrio nunca foi uma via fácil. Então, primeiramente, ele fala de cortar gastos, como se fosse uma tesoura. E ele fala, ponderam algumas pessoas. Algumas pessoas pensam nisso. Mas como cortar despesas num país tão carente? Algumas pessoas ponderam. Aí, ele continua. Como propor mais tempo de trabalho para quem está próximo de encostar a chuteira? Questionam outras pessoas. Percebem? Ele é o escritor, o texto é dele. Mas a partir do momento que ele colocou aspas, esta parte é como se fosse a fala de alguém que ele conhece, ou alguma coisa do senso comum, ou algo que ele leu em algum lugar, ou algum debate, uma palestra. Falaram como é que se corta o gasto num país tão carente. E ele guardou esta frase e utilizou aqui no texto. Olha, mas como cortar despesas num país tão carente? Abriu e fechou aspas. Ponderam alguns, ou seja, algumas pessoas pensam nisso, ponderam nisso. Mas não é necessariamente ele, tudo bem? É por isso que não poderia ser aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores ou exigir que estes cortem despesas. A tesoura estaria aqui e pendurar a chuteira, ou teria a ver com pendurar a chuteira, estaria aqui, na alternativa E. Aumentar o tempo de contribuição dos trabalhadores quer dizer que a pessoa não vai pendurar a chuteira. Tá vendo, galera? Que legal. Porque essa frase, como que você vai propor que a pessoa trabalhe mais se ela está próximo de encostar a chuteira? Ela tá para aposentar. Aí você fala, não, ó, você estava para aposentar daqui um mês, daqui um ano, mas trabalha mais 20 anos para ajudar a Previdência a não quebrar. Você entendeu o que quis dizer, turma? Então, o texto todo é desse autor Renato Andrade? É. Mas quando ele utilizou aspas nessa primeira frase e disse, ponderam alguns, e depois utilizou aspas nessa segunda frase e diz, questionam outros, ele está usando de pensamentos, de frases de outras pessoas para talvez embasar até o seu texto, mas não é necessariamente o pensamento dele. Ele, a partir dessas frases de outras pessoas que ponderaram, de outras pessoas que questionaram, ele começou a concluir, opa, o caminho do equilíbrio nunca foi uma via fácil. Por isso que eu acho que seria a alternativa B. Depois nós vamos olhar o gabarito. E a 7, galera, questão 7, que também precisa do texto. Um problema que agrava, que piora a situação do sistema previdenciário brasileiro é o quê? É a redução da expectativa de vida? Não.
O que o texto falou para a gente, o que o autor falou para a gente, é que as pessoas estão vivendo mais. Então seria a ampliação, o aumento da expectativa de vida. Por isso não é a alternativa A. B, o recente aumento da receita do governo? Ô louco, se o governo tivesse aumento da sua receita, a Previdência provavelmente teria menos problema, porque seria mais dinheiro, galera, para conseguir custear aquelas pessoas que estão aposentadas, por exemplo. O que o texto deixou para a gente entender é que cada vez mais pessoas estão aposentando, menos pessoas estão trabalhando e assim contribuindo com a Previdência, a conta não está fechando e que precisaria talvez, e que ninguém gosta, mas precisaria talvez aumentar os tributos. Não foi o que nós lemos? Também não é a alternativa B. A atual queda no número dos tributos. Não. O texto chegou a falar, aventou a hipótese. Opa, de repente precisa aumentar o tributo e ninguém gosta disso. O envelhecimento da população, aí sim, galera, é o que o texto fala pra gente. O problema é que as pessoas estão vivendo mais. Entenderam? Por isso que deve ser a alternativa D de dado. E a 6, B de bola. Vamos ver. Fábio, agora é a hora da verdade. Você vai errar comigo. Não, não vou errar com ninguém, porque vocês aí estão estudando e vocês vão acertar. De repente você está ouvindo o Fábio falar e falando consigo mesmo, né? Esse Fábio não sabe de nada. Na 6 não é a alternativa B. Na 6 é a alternativa não sei o quê. Vamos ver. 6B. 6B. Aqui, ó, B. 7D de dado. 7D de dado. Então a 6 realmente a alternativa B. 6 realmente a alternativa B. Eu queria tanto saber usar essas tintas aqui, galera. Ó, a 6 realmente a alternativa B. A 7 realmente a alternativa D de dado. E com isso, fizemos mais uma prova do concurso público da Unesp, lá do ano de 2015, para o cargo de assistente administrativo. E novamente falamos no vídeo, galera. A orientação aqui, ó, da própria prova. Leia o texto, sem ilusionismo, para responder as questões de número 6 a 10. Quer dizer, 6, 7, 8, 9 e 10. E nós vimos, só precisamos do texto para responder questão 6 e 7. Questão 10 não precisa do texto. Questão 9 não precisa do texto. Questão 8 não precisa do texto. Valeu, galera. Valeu, turma. Ô, turminha. Ô, galerinha. Deixa um like aí no vídeo. Escreva um comentário. Pode criticar se o vídeo estiver demasiadamente longo. Se minhas brincadeiras são inoportunas. Se as atenções, chamadas de atenção que eu falo aqui, se elas não são relevantes, não são importantes, por favor, contribua comigo. Pode criticar, eu quero melhorar, beleza? Até o próximo vídeo. Bons estudos e até a aprovação.